Olá, eu sou a Dani, do canal Virou Portugal. E hoje eu vou contar para vocês um pouco do que eu ouço lá no hospital quando eu estou fazendo voluntariado. Eu gosto de conversar, vocês sabem, e olha, eu ouço muita coisa que os portugueses falam sobre o seu país. Então, vamos lá comigo. Para quem não sabe, eu faço voluntariado no Hospital São Teutônio, que é o hospital público aqui de Viseu. Eu fico na parte de urgências e ali eu converso muito com os parentes das pessoas que estão internadas. E nessas conversas eu vou observando muita coisa, né, do que eles pensam sobre o próprio país. Por exemplo, eu estive uma vez trabalhando na época das eleições lá no Brasil, as eleições para presidente. E comentei, estava num grupo ali de pessoas, comentei que lá no Brasil o voto é obrigatório e que eu invejava os portugueses porque aqui não era. Não teve uma pessoa que chegasse para mim e falasse: não, esse modelo nosso é perfeito. Todos queriam que aqui o voto fosse também obrigatório. Eu achei muito interessante isso, porque eu tinha ideia diferente. E não, por eles o voto seria obrigatório, como lá no Brasil. Tá? Estando no hospital, né, a parte de saúde, esse hospital, assim, todas as pessoas que vão ao Hospital São Teutônio, olha, a maioria fala muito bem da qualidade dos profissionais, da estrutura que o hospital tem. Porém, há um caos, porque ele é o hospital principal da região central aqui de Portugal. Então, muitas pessoas reclamam dessa quantidade de gente, de ambulâncias, a desorganização, eles que me falaram, tá? Que eles comparam com os locais em que estão morando. Porque o que acontece? Quando chegam as férias ou as festas de final de ano, voltam para Portugal muitos portugueses que estão morando Suíça, França, Bélgica, Alemanha, tá? E essas pessoas, quando precisam ir às urgências e tal, eles reclamam muito, mas muito. Fazem a comparação que é muito melhor onde moram do que aqui, tá? Então, isso eu ouço bastante, que o serviço daqui comparado com o serviço em outros países deixa muito a desejar. Uma coisa que eu gosto muito aqui em Portugal é que os portugueses são muito, mas muito politizados. Eles adoram conversar sobre política, sabem bastante, acompanham muito, tá? Seja por jornal, por televisão, enfim. Só que eles têm a mesma opinião que eu. Tá? Não teve uma pessoa que elogiasse tanto o presidente, primeiro-ministro, quanto os governantes locais, tá? Das suas cidades e tudo mais. Todos eles pensam o mesmo que eu sobre os governantes. Mas eu não vou falar o que eu acho. Deixo aberto para vocês imaginarem, tá? Mas foi unanimidade essa questão. Uma situação que acontece normalmente comigo é que eu tenho que pegar os nomes das pessoas que estão lá e, por vezes, eu não entendo. Então, eu peço, por favor, para repetir. E, nesses momentos, muitas vezes já aconteceu da pessoa falar: a senhora é brasileira, adoro o sotaque brasileiro, adoro os brasileiros. Muitas vêm falando que adoram as novelas brasileiras, as músicas, né, do Brasil. E, claro, gostam dos brasileiros em geral, do Brasil. Muita gente já foi ao Brasil. Claro, tem aquelas observações sobre segurança, violência, tudo bem, mas gostam do Brasil. Isso eu constatei várias vezes. Mas uma coisa foi muito interessante. Eles compreendem mais quando o brasileiro fala do que o inverso, tá? Talvez por influência das novelas, das músicas, o inverso não acontece, como eu comentei com vocês agora há pouco.
Eles entendem o que nós falamos, mas muitas vezes nós temos uma certa dificuldade. Acontece, e eu tenho constatado isso também. Uma reclamação com, principalmente mães que comentaram comigo, é sobre a educação, sistema de ensino, que é muito bom, mas está tendo falta de professores e nos exames finais as notas que estão pedindo estão muito altas. Isso está desmotivando os jovens. Então muitas mães falaram comigo, né, nas conversas que a gente tinha sobre educação, né, falaram desse problema. E para os jovens que entram nas faculdades, há um problema ainda maior, que eles não encontram aonde morar com preço acessível. Os valores de arrendamento de quarto, aqui em Viseu a gente vê isso, mas eu sei que em Portugal inteiro está assim. Então os jovens, eles entram nas faculdades, saem de casa, porém não tem como se sustentar em outra cidade. Então foram reclamações que eu vi bastante. E mais especificamente aqui de Viseu, muitas pessoas reclamaram das mudanças na cidade, tá? Mudanças de coisas tradicionais, por exemplo, o mercado dos produtores era num local e foi deslocado para um mais moderno, menor, que as pessoas não gostaram. A situação da Rua Direita, que antigamente tinha um movimento fantástico, serviços, pessoas passeando, e hoje não tem quase ninguém. Das pichações que, nossa senhora, essas invadiram praticamente todas as cidades de Portugal. Então, muita gente reclamando. E dos gastos públicos, né? Aí tem a ver com os políticos, que a gente já falou, mas muita gente reclamando das cidades, né? Das suas cidades que já foram melhores e tudo mais. E ligado a isso, vem o clima. Muita gente reclamando das mudanças no clima. Aqui em Viseu, falavam que nevava muito mais. E agora, são poucas as regiões, né, que são brindadas com a neve. E o calor, que o calor está enorme, impossível de suportar, que cada vez está mais quente. E não podia faltar reclamação geral, mas eu acho que isso é globalizado, né? Preços. Os preços subiram de tudo, tudo. Alimentos, combustíveis, arrendamentos principalmente, né? E mesmo para comprar um imóvel ficou muito caro, ficou impraticável, tá? Então, isso também, as pessoas falam que com o tempo foi aumentando muito. E eles estão tendo que fazer aquelas manobras para poder manter o seu padrão de vida. Agora, é claro que não ouvi só reclamações. Ouvi muitos portugueses com orgulho do seu país, falando muito bem das suas cidades, dando sugestões para mim, para conhecer tal lugar, tal aldeia, tal, experimentar essa comida ou outra. Isso é muito gostoso quando você vê uma pessoa que tem orgulho das suas raízes, do seu país, dos seus sabores, do seu povo. Então, era esse o vídeo que eu queria trazer para vocês, que eu já tinha vontade de fazer há muito tempo. Quem gostou desse vídeo faz o quê? Dê um like e se inscreva no canal. E não esqueçam de seguir a gente também lá no Instagram, tá bom? É isso por hoje. Tchau, tchau!